Vamos lá? Primeira questão, ela traz uma situação. Antes de começar, né? As questões desse módulo, pessoal, o que a gente espera, tá? Eu tô fazendo esse bate-papo aqui com vocês, esse disclaimer, porque é um módulo novo, a gente recebe muitas dúvidas ali dos alunos de como que vai ser essa dinâmica. Então, as questões de CFP ao longo do tempo, na parte de finanças comportamentais, elas vinham ali basicamente de duas formas. Elas vinham de forma de explicar ali o conceito, identificar o conceito, o conteúdo, as diferenças de um conceito para o outro, de disponibilidade para representatividade. A gente tem, acho que, algumas poucas questões aqui nesse sentido, uma de heurística versus vieses, e aqui esse né, a gente pode até entender como uns 70-30, né, uns 30% dessa parte de mais conceitual e uns 70% de forma de case. Então ele traz ali uma situação, ele traz ali um caso, um investidor, ele conta uma história e aí ele pede para você enquadrar em qual heurística, em qual viés comportamental, em qual conceito aquilo se enquadra. Nesse primeiro laboratório no módulo 8, nós falaremos principalmente da parte de viés comportamentais, vamos focar bastante em resolução de conceitos, e no próximo, do qual do dia 8 de abril a gente amplia ainda mais, amplia e aprofunda ainda mais o escopo de análise ali em demais temas, tá? Então é justamente para a gente fazer essa escadinha aqui de conhecimento acerca dos módulos, e também até lá, certamente quem ainda não viu as aulas já vai ter visto, quem ainda não chegou no módulo 8 provavelmente já vai ter chegado, né, perto da prova. Então a gente já vai ter boa parte dos alunos bem inteirados desse conceito, a gente aprofunda ainda mais aqui nos temas. Vamos lá? Então, conversa feita, bora trabalhar, bora falar da Patrícia, que tem 42 anos, investe para aposentadoria com um horizonte de 15 anos. Após uma queda de mercado, o fundo multimercado dela recuou 18%, e ela disse que não quer vender agora para não transformar em prejuízo, mesmo precisando rebalancear a carteira. Ao mesmo tempo, ela evita abrir o aplicativo para não passar raiva e pede para esperar voltar o preço de compra antes de qualquer ajuste. O comportamento descrito está mais associado a... Aqui a gente tem umas alternativas, então ele traz ali viés à confirmação, aversão à perda, efeito manada e falácia do jogador. Galera, para quem já está no CFP há um tempo, já estudou eventualmente parte de viés, já é mais simples, já consegue identificar. Para quem não, e a gente tem muito aluno novo, por isso que para quem já está mais avançado, tem um pouquinho de calma que eu vou aqui, né, nos temas aqui para construir o aprendizado, mas a gente precisa ter nessas questões uma rapidez, uma inteligência de identificar o que está acontecendo. Olha o caso dessa cliente aqui, dessa pessoa. Ela tem um investimento para aposentadoria, teve uma desvalorização, uma queda ali no ativo, e ela não quer vender para não transformar em prejuízo. Ela tem aversão à perda. A aversão, ela não pode pensar que o investimento dela vai perder, ela não quer efetivar isso, ela vai manter para não efetivar esse prejuízo, e vamos esperar aí uma recuperação. Ao passo que, qual que é o viés contrário aqui? O viés contrário não, né? Mas o cenário contrário aqui do aversão à perda. Essa mesma pessoa, certamente, se o investimento dela valorizasse 18%, ela sairia rapidamente, ela já quer colocar no bolso, já quer, segurar e deixar parado ali, colocar esse lucro no bolso, porque vai que cai, né? Vai que cai, vai que desvaloriza. Então, é assim que essa pessoa age no momento de alta, tá? Então, aqui, já trazendo de forma bem simples para vocês, a aversão à perda. Vamos falar aqui dos outros, tá? A gente tem alguns outros ali. Efeito manada, ele também pode ser chamado de... Gravem essas coisas que a prova ela gosta de misturar nome, tá? Às vezes é a mesma coisa, ela bota nome diferente ali, a gente se confunde. Efeito manada pode ser efeito adesão. Efeito manada pode ser chamado também de efeito adesão, tá? Efeito manada é movimento de manada, né? Vai com todo mundo, tá todo mundo comprando, tá todo mundo vendendo, eu vou junto, e é isso, né? Não foi o que ela fez, também não foi ali o viés de confirmação, de ter informações que confirmam ali o que ela quer, né? De buscar somente algo que confirme o que ela quer, não foi isso. E também falácia do jogador. O que é o falácia do jogador? Aqui é muito legal, porque com esse módulo de psicologia do investidor, a prova trouxe novos temas, novas nomenclaturas, né, sobre essa parte de
mentalidade. Na verdade, não é nem falácia do jogador, é falácia do apostador. Tá? Então a gente já conseguiria eliminar por si só. Mas eu já vou aproveitar e explicar aqui para vocês. A falácia do apostador é um viés que diz ali que o investidor insiste em investimentos ruins, acreditando que a sorte vai virar. A gente vai resolver algumas questões aí, não vou nem aprofundar muito agora, a gente vai resolver questão nesse sentido, tá? Então, primeira questão, a alternativa B, de forma muito tranquila, tá? Quem já fez, pessoal, até legal, coloca ali a resposta no que você chegou, né, no chat. É bom para sempre a gente tá aqui desse lado ter um termômetro, né, de como que tá a questão, como que tá tudo, tá? Vamos agora para 2. Questão 2, ela vai falar agora o seguinte: um cliente afirma que sempre toma decisões frias e lógicas, mas, após uma queda de mercado, pede para vender tudo antes que piore. Na conversa, ele demonstra ansiedade e busca o alívio imediato, mesmo com metas de longo prazo bem definidas, metas intactas. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que, aqui é um tema que eu gosto bastante, foi até tema da minha aula, que é o seguinte, pessoal, o cliente afirma que ele afirmou aqui, ele sempre toma decisões frias e lógicas. A gente viu né, quem já viu aula de racionalidade limitada ou vai ver, né, aula de racionalidade limitada vai ver que, na verdade, não. A nossa racionalidade, ela tem um limite, né? Ela é limitada. Em outras palavras, as nossas decisões, seja decisões financeiras, seja decisões qualquer âmbito, elas não são pautadas só pela lógica, né? Não é uma matemática. O ser humano não é uma. Eu costumo falar que o ser humano não é uma célula de Excel. 1 mais 1 não necessariamente será 2, às vezes pode ser 3, às vezes pode ser -2. Ou seja, as emoções, elas impactam, né, as decisões financeiras, e esse módulo ele traz muito essa análise do comportamento humano sobre as decisões financeiras. Tá? Então ele traz ali que, pô, ele sempre toma decisão fria, decisão lógica. Sim, eu sou frio, né? Sou zero emoções. E aí acontece uma queda, ele pega e, pô, vende tudo antes que piora. Peraí, mas não estava no escrito aqui, né? A gente ia ter 20% da carteira em ações para o seu objetivo de longo prazo, XYZ. Então, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, e o que está acontecendo é que justamente as emoções, os vieses estão impactando essa decisão. Quando a gente vem para as alternativas, o cliente está seguindo uma abordagem tradicional, baseada em maximização racional. Não, a abordagem tradicional é aquela que uma coisa se liga à outra aqui, né? Então ela fala que terá o máximo da racionalidade, né? Eu vou analisar friamente os dados, sem emoção, não é o que ele está fazendo. A B, emoções e vieses podem limitar a racionalidade, levando a decisões subótimas. Perfeitamente. C, o risco deixa de existir quando o cliente tem objetivos claros? Obviamente não. Né? E o planejador deve apenas apresentar produtos, pois o cliente já decidiu? Também não. Então, temos aqui a alternativa B, assim como o Marcelo, o Cássio, o Alex, a Juliana colocaram aí pra gente. Tá? Então, maravilha, pessoal. Bora agora para mais um caso, mais uma questão. 3. O cliente fez operações ruins seguidas no mesmo tipo de ativo. Agora, ele quer aumentar o tamanho da próxima aposta para recuperar. Ele afirma que não é possível dar errado de novo e que agora a chance é maior, porém, quando você pergunta o que mudou no cenário, ele responde que mudou a sequência. E ponto. Né? Ele só fala isso, mudou a sequência. Ele ignora que probabilidades não melhoram só porque houve perdas antes. Você nota que ele está mais irritado e com sensação de injustiça e quer agir rapidamente, sem revisar parâmetros de risco e liquidez. O viés mais evidente nessa situação é o D, planejamento, apostador, status quo, efeito ralo, né, o que a gente vai ter aqui de viés.
Mais uma vez, uma questão de situação, precisa identificar. Vamos interpretar a situação, que é o mais difícil, tá, pessoal? Conhecer esses conceitos aqui, você, né, quem já passou pela aula vai saber, ou quem ainda não passou vai saber, você vai anotar, vai estudar. Agora, o principal é a interpretação, entender, fazer a conexão disso aqui com isso aqui. Ele teve operações ruins, então ele teve prejuízo, ele quer aumentar o tamanho da próxima aposta para recuperar. Então ele está se sentindo injustiçado ali. E ele afirma que não é possível dar errado de novo, ele está confiante que não é possível dar errado de novo. E aí você pergunta, tá, mas o que mudou? Pô, mudou a sequência. Mudou a sequência dos fatos, a sequência dos dados, a sequência das ações, a sequência dos números. Mudou ali a sequência. Ou seja, ele tem ali uma crença de que o passado vai definir ali o futuro, né? Ter mudado a sequência, ter mudado algum fator, muda a chance do próximo resultado. Ou ele ter perdido, muda a chance do próximo resultado. Não quer dizer que ele perdeu, que ele necessariamente vai ganhar na próxima. Aqui, sendo de forma bem lógica, né, que é o que a gente precisa ser para essas questões. Então, aqui, a gente vai agora para as alternativas. O que a gente tem ali? Falácia do planejamento. O que é isso? Falácia do planejamento é um conceito que ele subestima a capacidade de prever o futuro e negligencia risco, né? Ele acha que ele subestima essa capacidade de prever o futuro e, para ele, os riscos, ele negligencia, ele vai e toma as decisões, tá? Não cabe, tem uma certa correlação, mas não cabe inteiramente para o nosso conceito aqui. O nosso conceito, ele está muito mais atrelado à sorte, né? A uma crença de que, por ele ter perdido antes, ele vai conseguir uma recuperação, né? E uma coisa conecta com a outra, do que a parte de negligência de riscos, tá? Então a gente continua aqui. E aí temos falácia do apostador, status quo e efeito halo. Vamos eliminar aqui o planejamento. Status quo, eliminamos, né? Por quê? Status quo é aquela coisa, deixa como tá, não vou fazer nada, deixa aí, eu quero ficar na minha, sem alterar nada. Isso é status quo. Ele não tá com isso, ele quer mudança, quer tomar decisão, tá? Aqui, a gente tem ali a alternativa D. Esse efeito, pessoal, ele traz ali, quando ele é caracterizado, quando o investidor ele confia cegamente em produtos recomendados por pessoas, né, por o que o material chama de agentes simpáticos ou carismáticos. Né? Ele confia cegamente. A pessoa fala, ele acompanha um determinado influenciador, ele acompanha o gerente, ele acredita em alguém, ele confia cegamente em produtos que são recomendados. Também não é o caso, porque aqui ele está acreditando na sorte. Tá? Ele está com a falácia do apostador. Ele insiste em investimentos que estão ruins, acreditando que a sorte vai virar. Ele acredita na sorte. Tá? Ele acredita na aposta. Ele está apostando que vai dar certo. E quem aposta é acreditando, muitas vezes, na sorte. Né? Pelo menos é o que esse conceito da falácia do apostador nos traz. Conceito novo, conceito que não tinha em CFP anterior, que é legal a gente conhecer, anotar, e também que estarão ali em todos os materiais, tá? Então, questão 3, temos aí a falácia do apostador. Tá? Me diga aí no chat se alguém já tinha ouvido falar disso, conhece algum caso desse. O cliente gosta muito dessa de acreditar na sorte, né? De fazer aposta. Tem cliente que, ainda mais os mais arrojados, gosta de ficar tentando ali acertar mercado, né? Essas coisas. O Alex falou pela primeira vez. Eu estou gostando bastante de conhecer ainda mais essa parte de comportamental. A gente já tinha bastante conceito aqui através do que já vinha no CFP, mas o módulo 8 ele veio muito legal com temas que são temas, não são exatos, né? São temas racionais, são temas lógicos, são temas de você entender como que uma decisão ela é fundamentada pelo ser humano. No final do dia, o CFP é uma certificação de planejador financeiro, e o planejador financeiro nada mais é do que um profissional que atende, né, clientes e investidores
que precisam ali de suporte financeiro, seja numa carteira de investimentos, como é a maior parte do exercício do cargo, seja em realmente um planejamento financeiro, aposentadoria, sucessório. E a gente sabe que do outro lado da mesa, muitas vezes não, né? Existe uma pessoa que não é CFP, que não conhece praticamente nada do que o profissional CFP conhece de planejamento financeiro e que ainda assim terá suas crenças, suas limitações cognitivas de não entender ali as diferenças entre um produto e outro, né, com um objetivo de vida totalmente diferente do profissional, né, com uma história de vida totalmente diferente do profissional que está atendendo. Então, preciso que a gente entenda um pouco da cabeça do ser humano para ajudar ali nas decisões. E como o Marcelo trouxe muito bem, tem cliente que nem sabe do que precisa. Exatamente. É o que a gente mais vê, exatamente isso. E o papel do profissional é alertar, né, e direcionar, obviamente. Vamos para a questão 4? Então vamos lá. Questão 4, ela começa assim, ó. Um cliente diz que segurança é prioridade, mas insiste em uma estratégia agressiva porque viu amigos ganharem muito em pouco tempo. Olhou o pessoal ganhando muito, eu vou insistir aqui porque o pessoal está ganhando muito. Ele rejeita discutir objetivos de vida e quer replicar a carteira do grupo. A postura esperada do planejador financeiro nesse cenário, seguindo os princípios fundamentais de psicologia do investidor, é uma questão mais simples, né? Que é uma questão que não falou de conceito econômico, falou ali do qual que é o papel do planejador financeiro. E esse tipo de questão, por que eu trouxe ela? Porque isso aqui também cai na prova, tá, pessoal? Então a gente sempre traz questões que são comuns ali da certificação CFP. Também cai na prova, né? O papel do planejador financeiro cai bastante lá nos módulos iniciais, mas os outros também. Então, seja na parte de seguros, na parte de sucessório, na parte de psicologia do investidor, qual é o papel do planejador financeiro mediante uma determinada situação, tá? Pô, aqui fica simples, né? Então, aqui, aceitar a demanda e executar a carteira pedida para manter o relacionamento? Não. Planejador financeiro, pessoal, o CFP, a gente não se tem um viés comercial aqui na prova, né, nos conceitos, nos conteúdos, e sim sempre um viés de qualidade de planejamento financeiro, de apoiar o investidor, né? Evitar perguntas e encerrar rapidamente para reduzir atrito? Também não. Priorizar a escuta ativa e explorar valores e metas antes de propor uma estratégia. Exatamente. Escuta ativa. Ponto muito importante. Pô, mas ele disse aqui que ele rejeita discutir o objetivo de vida e quer replicar a carteira do grupo. Quer dizer que o planejador financeiro vai aceitar e tirar pedido? Com certeza não. Vai priorizar, escutar ativamente, mas explorar, questionar o porquê, quais são seus objetivos com essa decisão, como que você chegou até essa decisão, perguntas abertas, fazer o investidor pensar, fazer o investidor tomar uma decisão coerente, né, e ser alertado dos riscos. E aumentar o risco para maximizar retorno, provar competência, obviamente não. Então, uma questão mais direta aqui, alternativa C, tá? Bora para 5. A 5 a gente tem agora uma questão conceitual de heurísticas e vieses. Uma questão que, em primeira vista, parece ser simples, mas também é tema de CFP, também é padrão CFP, e além disso a gente consegue elaborar bem aqui o que são as diferenças entre cada um desses âmbitos. Considere as afirmações. Heurísticas são atalhos mentais que facilitam decisões, mas podem gerar erros sistemáticos. Vieses são distorções previsíveis que influenciam o julgamento e podem levar a decisões financeiras inadequadas. 3. Reconhecer vieses permite ao planejador ajustar a comunicação e reduzir decisões tomadas no impulso. Está correto o que se afirma aí? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente olha o contexto CFP, né, a gente vê ali que o material ele aborda heurísticas, né, e viés como padrões sistemáticos.
né? E a utilidade prática de reconhecer esses padrões é objetivo aqui do profissional CFP para orientar melhor o cliente, tá? Quando a gente vai para uma heurística, a gente está falando de uma regra, né? Uma regra, o material define como uma regra prática, simplificadora, é uma regra que o investidor, o ser humano, utiliza para tomar decisões quando a gente tem pouca informação, pouco tempo ou muita complexidade. Então, eu tenho alguma situação que me traz pouca informação, pouco tempo, muita complexidade, eu utilizo uma heurística. Eu estou falando dessa forma, mas, obviamente, isso não racionalmente, isso não é racional. Eu não chego, peraí, nessa decisão aqui eu vou usar a heurística da disponibilidade, nessa daqui eu vou usar a representatividade. Obviamente não. Né? Estou falando como o nosso cérebro funciona perante uma decisão. A heurística, quando tem pouca informação, pouco tempo, complexidade, eu vou usar, por exemplo, a disponibilidade. O que eu vi de informação disponível, eu vi no jornal, eu vi ali na notícia, pô, beleza, eu vou ver que o ouro está valorizando 70% dos 12 meses, vou investir. Vi aqui 3 notícias, vou investir. E é heurística da disponibilidade. Tá? O viés, o material ele já traz ali como um desvio previsível e recorrente que acontece quando a heurística é aplicada de forma inadequada. Em outras palavras, a heurística é o mecanismo, né? Ou seja, eu uso a heurística para tomar a decisão. E o viés é o erro que esse mecanismo gera. Então, eu tomei aqui a heurística da disponibilidade, usei aqui as informações, né? Usei aqui as informações para investir em ouro. Vi 3 notícias, coloquei ouro aqui no Google, vi que, valorizou pra caramba, vou investir, gostei. Heurística da disponibilidade. Fiz o investimento. Eu fiz aqui através, sei lá, de um ETF, né? Negociado em bolsa, liquidez rápida ali, 2 dias. Fiz o investimento. Saiu de 10, foi para 15, valorizou 50% da minha posição. Vou tirar. Olha que ótimo, vou colocar esse lucro no bolso e fazer outra coisa, ficar tranquilo. Ou coloquei 10, caiu para 5. Puta, vou deixar esse negócio porque uma hora vai recuperar. Viés da aversão à perda. Então, entendam que esses conceitos do módulo de psicologia do investidor, eles vão sempre ser interligados. Vocês vão ver ali heurística com viés, com isso, com aquilo, com um conceito que é novo de psicologia, mas saibam diferenciar, né? Porque as situações, essa é uma questão de base, mas que a gente precisa entender para chegar nas questões de case, de situações, bem preparados, tá? Heurística é ali o mecanismo que eu usei a disponibilidade para tomar a decisão de investir em ouro. Depois que eu investi, eu tenho aqui o viés da aversão à perda, então quando ele valoriza aqui 50% dias depois, eu vou e vendo, né, para colocar esse lucro no bolso, tá? Trazendo as alternativas aqui, a gente chega na D, 1, 2 e 3, são as alternativas corretas, as heurísticas são os atalhos, né, mas podem gerar erros sistemáticos, ou seja, tudo isso que a gente está falando, seja heurística, seja o viés, eles podem gerar erros, né, decisões errôneas, decisões subótimas, que o material chama, né, do nome bonito, subótima. Então, é correto informar que pode gerar esses erros, como a gente viu em alguns exemplos ali, né, de o investidor tem seus objetivos bem definidos, mas ainda assim toma decisão que não tem nada a ver com seus objetivos. Vieses são distorções previsíveis que influenciam julgamento e podem levar a decisões financeiras inadequadas. Então, assim, gerar erros sistemáticos, decisões financeiras inadequadas, decisões financeiras subótimas. Tudo isso está falando que esses fatores jurídicos e viés podem levar o cliente a erro, né? O ser humano a erro, né? Faz parte. O nosso papel como planejador é entender isso e poder navegar de forma melhor. Reconhecer viés permite o planejador, eu acabei de falar aqui exatamente, né? Ajustar a comunicação e reduzir isso na tomada de decisão do cliente. Tá? Então, bora para a questão 6. Questão 6, a gente tem um conceito novo ali em uma das alternativas. O que a gente tem aqui na questão 6? Vamos lá. Vem aqui comigo. Ó. Um cliente comprou um ativo a R$50
e ele caiu para 34. Ele afirma que não vende porque não aceita perder. Na mesma frase, ele completa que só vende quando voltar a 50. Você mostra que o objetivo é de longo prazo e a tese do ativo piorou. Mesmo assim, ele evita analisar fundamentos atuais e não compara alternativas de risco semelhante. Ele repete que R$ 50 é o preço certo e que voltar ao preço resolve tudo. A decisão gira em torno do preço antigo, não do plano financeiro. É correto afirmar que a situação se enquadra em... Vamos lá, pessoal. Que é um cliente que geralmente olha muito análise técnica, olha muito preço, olha muito preço justo do ativo, upside, valorização, todos esses pontos. E ele toma essa decisão e fica olhando só aquele fator ali, cotação, no home broker, no aplicativo. Olha a cotação, 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 cotação que ele comprou. Aí chegou num preço que ele considera o preço máximo, vai e vende. Cotação, cotação está aqui. Cotação caiu, enquanto não voltar para o que é o preço que ele acredita ser o correto, ele deixa na carteira e não toma decisão, como trouxe ali, só vende quando voltar a 50. Mesmo quando o ativo, cadê o que ele trouxe aqui, ó? A palavra fundamento. Aqui, ó. Ele evita analisar fundamentos, mas não era nem isso. Você mostra aqui, ó. A tese do ativo piorou. Então, o mercado financeiro, o mercado de investimentos é muito interessante porque a gente tem vários fatores de análise, né, num determinado ponto, não é só preço. Precisa analisar o critério. A ação da Ambipar dificilmente vai voltar para um patamar que era há 2 anos atrás. Tá? A ação de Raizen teve uma forte desvalorização, porque o fundamento da empresa mudou. O fundamento da empresa mudou. Tá? A OGX de Ike Batista não vai mais voltar, né? Fundamento mudou, então o fundamento ele também interfere. E aqui é um cliente que ele está cego para isso, ele está olhando só preço. Quando ele olha só preço, valor financeiro, gráfico, percentual, seja preço, seja percentual, quando a gente tem uma abordagem sistemática, uma abordagem de exata, porque até aqui eu falei para vocês bastante, né? Pô, não é exatas, é humanas, 1 mais 1 não é 2, pode ser 3, pode ser menos 2, tá? Agora, quando a gente tem um viés que traz de forma prática, exata, falando preço, falando percentual, estamos falando da ancoragem, tá? O viés da ancoragem. Ele se ancorou aquele negócio, ele só toma uma decisão quando atingir aquele preço, quando atingir aquele percentual, quando atingir aquele nível de ganho, quando chegar ali aquele nível que ele definiu como certo, tá? Não é aversão à perda, a gente já explicou ali um pouco da aversão à perda, e temos ali conceitos novos. Temos ali o viés do presente, o desconto hiperbólico e o efeito avestruz. A alternativa D do viés do desconto hiperbólico, aqui o ponto, mais uma observação para vocês. Desconto hiperbólico, quem já vinha do CFP já conhecia, mas ele também pode vir como um viés do presente, tá? Mesma coisa. É aquele viés que o investidor dá mais valor para recompensas imediatas, negligenciando o longo prazo, tá? Aquela coisa, vale mais um passarinho na mão do que 2 voando, né? Quero agora do que ficar olhando a longo prazo, aquele investidor que ele vai resgatar o dinheiro que era para o objetivo da carteira de longo prazo, da aposentadoria, ou, enfim, para trocar de carro ou para colocar piscina em casa. Né? Ele valoriza muito o presente e desvaloriza, né? Tem uma dificuldade maior de valorizar o futuro. Não é esse o ponto. Efeito avestruz. Avestruz, viés que traz ali que o investidor evita analisar investimentos com um desempenho ruim, para não ter que lidar com decisões difíceis. Tá? Então, é o ponto que ele não quer nem ver, né, investimento ruim, para não ter que lidar com decisão difícil. Ele é avesso à dificuldade, algum problema que ele possa ter. Né? Esse é o efeito avestruz. Também não é o ponto. Sempre que vocês verem uma questão que traz número, essa parte aqui de viés, de heurísticas, psicologia, essas coisas todas, já deixa um radar ligado, né? Tem muito número aqui, ó, muito número.
deixa o radar ligado para ancoragem. O radar ligado, calma, pode ser outra coisa, tem que ler bastante o texto e interpretar bem. As ancoragens quando fala de forma exata, de números específicos. Beleza? Vamos para 7, mais um case, mais uma situação. Bora lá. A cliente decide investir em um tema porque acredita no futuro daquele setor. A partir daí, ela passa a consumir apenas conteúdos que confirmem essa visão. Quando você traz relatórios contrários, ela diz que são análises enviesadas e pede para você só indicar algo que reforce a tese. Ela não acredita no que você fala. Você percebe que ela não consegue citar nenhum risco real e que a alocação desejada excede o perfil definido no planejamento. Você quer reduzir o viés sem confronto direto e aumentar a reflexão. Neste caso, o planejador financeiro deve. Coisa muito comum para quem faz atendimento a cliente, né, cliente investidor, acredita naquilo e às vezes tem nada a ver ou não bate com o fundamento que o mercado inteiro fala e beleza. Né? Hoje o mercado, fevereiro de 2026, o mercado inteiro fala em queda de taxa Selic, estamos em 15, a partir de março início os cortes, para um patamar ali de 12, 12,5, 13, dependendo das casas ali, e o cliente vira para você e fala que acha que os juros vai subir para 16, 17 ao ano. Meu amigo, tudo bem, mas não é isso que o mercado inteiro está olhando. Então é o que a situação, é o que a questão trouxe de situação. Nesse caso, que mais uma vez, né, vale o bom senso. Nessas questões, pessoal, que também vem no CFP, é bom senso, tá? O que o planejador financeiro vai fazer? Vamos lá. Reforçar o cenário otimista para manter a concordância? O objetivo do planejador não é manter a concordância. O objetivo do planejador é ter qualidade no serviço de planejamento financeiro, proporcionar informações corretas e coerentes com o objetivo de vida daquele investidor, mesmo que sejam informações difíceis. Tá? Proporcionar um diálogo crítico e construtivo, com certeza, para que ela liste as evidências contrárias e seja tomada a melhor decisão. Estou aqui para te ajudar, deixa eu te ajudar. Vamos trocar uma ideia, né? Evitar o assunto e focar em produto pronto para não gerar atrito? Obviamente não. Recomendar aumentar o risco, já que a convicção é alta? Também não. Aqui é uma questão, como eu falei, bom senso, mais simples, mais direto ao ponto. É importante a gente entender ali os papéis do profissional CFP. Viemos então para mais uma questão. Questão 8, última questão da nossa resolução de questões de hoje, nosso laboratório, mais um caso, tá? A gente vai conhecer novos conceitos também ali através das alternativas. Vamos lá? Tem que poder beber uma água aqui, ó. Vamos lá para a questão 8. Essas questões, pessoal, elas podem vir aqui, você vê, né? Eu coloquei aqui, ó. Se bem que eu coloquei muito a mesma, parecido. Aqui é uma questão curta, tá? Coisa rápida. Agora, as questões, elas podem vir e vêm no CFP desse jeito aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 6 linhas porque estamos no slide. Ali na hora da prova, na formatação, dependendo do negócio ali, às vezes deve ser 8 linhas, né, 9 linhas. Isso quando a prova ela não enche bastante coisa ali de enunciado. Então, essa prática ela é muito importante para vocês pegarem de forma rápida o que está acontecendo ali em cada questão, tá? E não perca tempo ali com informações que não serão utilizadas. Vamos lá. O cliente vê um ativo disparar após recomendações de influenciadores. Ele diz que todo mundo está comprando e que não dá para ficar de fora. Ele admite que não analisou o fundamento e não sabe o risco do produto. O motivo principal é medo de perder a oportunidade do momento. Você apresenta um plano de longo prazo, uma política de investimento, um negócio bonito, porém, mesmo assim, ele quer aplicar só um pouco, antes que suba mais. A decisão está sendo tomada por validação do grupo e urgência emocional. É correto afirmar que a situação se enquadra como manada, disponibilidade, apostador ou crescimento exponencial. Vamos entender aqui, pessoal. Primeiro, ele tá indo com todo mundo.
A resposta da questão está aqui. Ele está indo com todo mundo. Tá? Então, vamos falar um pouco dos demais conceitos aqui. Pessoal, viés do crescimento exponencial. Tá? O que é esse negócio? Ele tem dificuldade de compreender os efeitos dos compostos no longo prazo. Né? Ele subestima o impacto cumulativo de pequenas compras, por exemplo, e de juros no cartão de crédito. Ele acha que é pouca coisa e tal, ele subestima o efeito dos juros compostos, tá? Do crescimento exponencial de alguma coisa, seja no lado de uma dívida, seja no lado de um investimento. Ele subestima um aporte mensal, ele subestima aquelas comprinhas ali na Shein, né, no cartão de crédito, aquelas coisas pequenas que vão acumulando quando você vê tá uma fatura gigantesca. E os juros do cartão, né, ele subestima o crescimento exponencial. Não é o que a questão nos trouxe, tá? Falácia do apostador, nós já vimos. Falácia do apostador é aquela que acredita na sorte, né? Aqui ele não está necessariamente acreditando na sorte, né? Ele quer ali, ele está tomando uma decisão pautada num princípio. E aqui, um parênteses aqui, tá, pessoal? Ponto muito importante que a gente sempre fala nas questões, principalmente nessas que não são 100% exatas. Não brigue com a questão. Pode até falar, pô, Léo, mas ele está comprando porque todo mundo está comprando, ele não quer ficar de fora, e ele falou aqui, ó, que, cadê, ele quer aplicar o pouco antes que suba mais, ele está apostando. Mas isso é uma interpretação sua. A gente tem que pautar a questão, e às vezes é uma linha muito tênue nisso, e não brigar com a questão. O ponto principal dessa questão. Ele tomou uma decisão porque todo mundo está comprando, né? E aí trouxe a questão enunciada, trouxe isso. Aí depois trouxe, não dá para ficar de fora, né? E trouxe ainda, ele viu um ativo disparar por recomendação de influenciadores. Trouxe 3 coisas ali. O que ele está fazendo? Ele está indo no efeito manada. É isso que está acontecendo aqui com esse investidor. É a heurística da disponibilidade, como nós sabemos, é aquela que traz que o investidor toma a decisão com base nas informações que estão disponíveis. É aquele exemplo do investimento em ouro que eu falei para vocês. O ouro está subindo 80%. Ele viu 3 notícias ali, eu vou investir em ouro. Disponibilidade. Tá? É uma heurística, né? A disponibilidade. O viés pode ser tomado depois ali, né? Um outro âmbito de análise. Aqui a gente pode ampliar também a interpretação, como, e aí a prova, eu vou trazer isso para vocês, porque a prova ela pode trazer isso sempre de forma diferente, né? Sempre de forma bonita. A prova gosta de ficar rebuscando ali os conceitos. O que está acontecendo aqui é uma entrada em investimento, uma tomada de decisão por influência social. Influência social. A prova pode trazer esse termo também. Influência social, né? Efeito manada, influência social. Ele está influenciado, né, pelo grupo social dele a tomar uma decisão. Esse tipo de decisão é típica de quando a gente tem um investimento da moda, né? Está na moda investir em alguma coisa, né? E aí esse investidor, por influência social, ele toma essa decisão, né, por efeito manada. E geralmente essas questões elas podem vir interligadas com o conceito do FOMO. O FOMO, F-O-M, FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Medo de ficar de fora. Medo de ficar de fora. É aquela coisa, aquele investidor que ele tem muita opção e ele tem medo de ficar de fora, ele quer entrar naquele negócio. Nesse caso aqui, ele tá vendo um ativo disparar, ele tem medo de ficar de fora. Não, eu quero isso aqui também, né? Seja esse fear of missing out, ele está interligado, seja uma decisão única, medo de ficar de fora daquilo ativo que está todo mundo investindo, ou numa situação do qual eu tenho muitas coisas para fazer, muitos ativos, muitas possibilidades, e eu tenho medo de ficar de fora, eu vou e fico picotando meu investimento, investindo em várias coisas aqui, porque eu quero abraçar o mundo, né? Esse é o medo de ficar de fora, é o FOMO, né? Ele toma essas decisões para ir com a manada, ou, né, ir com a manada é uma relação, né? O FOMO é medo de ficar de fora, e ele toma as decisões para não ficar de fora da decisão. E ele pode ir com uma manada,
porque todo mundo está indo, ele vai no investimento também, ou ele faz vários aportes, quer abraçar o mundo e toma as decisões em vários ativos que não tem correlação, não tem estudo, não tem análise, mas ele, quer ganhar em várias frentes, né? Então, o FOMO, ele também traz isso. E aqui, o objetivo nosso é sempre ampliar, né, além do enunciado, além dos conceitos ali, a gente aprender a interpretar corretamente. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque as questões também podem vir nessa linha. Beleza, pessoal?